E aí galera, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouco sobre segmentação de mercado, e para falar de segmentação de mercado eu vou usar o exemplo de dois youtubers que estão nesse mimimi, os dois brigando na internet, que é o Nando Moura e o Felipe Neto. Vamos começar o vídeo de hoje. Por que eu decidi falar sobre isso, né? Porque eu, como gerente de produto, uma das coisas mais importantes que eu tenho para fazer é olhar o dado, né? Olhar a informação, descobrir o mercado que a gente vai atingir, como a gente quer atingir aquele mercado e que produto a gente tem que fazer para poder atingir aquele mercado, tá? E quando a gente fala do YouTube, quando a gente fala da internet em geral, é a mesma coisa. Você tem que fazer uma segmentação para você entender o teu mercado e que público você quer atingir, como você vai crescer, como você vai ter market share e assim por diante, tá? Então, já que tá esse mimimi do Nando Moura contra o YouTube e ele se comparando com o Felipe Neto e falando que, na verdade, o YouTube privilegia um cara que faz conteúdo igual o Felipe Neto contra ele, eu queria mostrar para vocês os dados, para vocês entenderem realmente que o problema não é o YouTube. Eu sou defensor assim afinco do YouTube, eu acho ferramenta fantástica, maravilhosa, como nenhuma outra que já existiu no mundo para poder disseminar informação como o YouTube, né? Todo mundo fala da internet e tudo mais, mas a educação em volta do YouTube, quando você pode aprender com o YouTube, é algo fora de série, fora de série. Então eu queria, na verdade, fazer esse vídeo para explicar para vocês por que o Felipe Neto tem 30 milhões de inscritos e o Nando Moura tem 3 milhões de inscritos, e o principal fator de tudo isso não é que o YouTube ajuda o Felipe Neto e prejudica o Nando Moura. É, na verdade, que ele decidiu segmentar o público dele desde o primeiro momento, e o Felipe Neto segmentou de outra forma, e eu vou mostrar isso para vocês hoje. A primeira coisa para entender da segmentação no mercado é que o Brasil tem pouco mais de 200 milhões de pessoas, e segundo as estatísticas tem em torno de 120 milhões de pessoas conectadas na internet hoje no Brasil. Então vamos começar com esse número, 120 milhões. Desses 120 milhões de pessoas, 49% da população brasileira é masculina e 51% é feminina. Então eu até vou pegar duas cores diferentes, vou fazer o que é homem e o que é mulher. Então quando você faz essa conta de padeiro, a gente tem mais ou menos 61 milhões de mulheres e 59 milhões de homens. Então essa é a primeira segmentação que a gente já tem, né? Então 59 milhões são homens, 61 milhões são mulheres. O conteúdo que o Nando Moura cria é extremamente masculinizado, né? Então provavelmente o público feminino dele é algo em torno de talvez 20%. Eu ainda ouso dizer que é menor que 20% o público que ele consegue atingir feminino. Então, desses 120 milhões de pessoas que a gente tem aqui, o Nando Moura, pelo tipo de conteúdo que ele cria, ele já segmentou o público dele para ser mais ou menos, um pouquinho mais da metade, porque em torno de 10 ou 20% das mulheres é que vão assistir o conteúdo dele. Então, todo esse segmento vermelho aqui já exclui de toda a conta que a gente faz do Nando Moura. Fica só um pedacinho desse vermelho aqui, tá? Já o Felipe Neto, que cria um conteúdo que na verdade não tem sexo, vamos colocar assim, ele teoricamente ainda consegue abranger os 120 milhões, mas agora nós vamos começar a divisão de faixa etária, e aí começa a segmentar ainda mais. Na segmentação de faixa etária, a gente tem 32% do público entre 0 e 15 anos de idade, a gente tem 29% entre 15 a 29 anos, 33% de adultos de 30 a 59 e 7% de idosos, tá? Então, desses 120 milhões, na verdade a gente não sabe exatamente qual a proporção de cada um, porque esses dados nunca foram divulgados. O YouTube com certeza sabe esse dado, e o YouTube sabe exatamente quem está lá, né? Até porque desses 120 milhões de pessoas conectadas, só 95% estão no YouTube. Então você perde 6 milhões desses 120 milhões, só que eles não estão no YouTube, né? O Felipe Neto, o público-alvo dele é o primeiro e o segundo segmento. Então vamos colocar os números aqui do total de cada segmento para a gente poder entender. Coloquei os dados aqui agora, então a gente pode ver que de 0 a 15 anos tem 38 milhões de pessoas, de 15 a 29 anos 34 milhões de pessoas, 30 a 59, 39 milhões de pessoas, e a partir de 60 anos tem 8 milhões de pessoas que estão na internet, né, que teoricamente estão na internet, sendo que 95% dessas pessoas aqui estão no YouTube,
a gente não sabe exatamente a quebra disso aqui, mas 95% estão no YouTube. Quando a gente segmenta agora homem e mulher, a gente vê exatamente o público que teoricamente seria possível que cada um dos dois pegasse. Então, deixa eu escrever aqui do lado homens e mulheres para a gente poder começar a nossa conversa. Agora a brincadeira de segmentação começa a ficar interessante, né? Porque como eu falei no começo do vídeo, né? Na minha visão, o Nando Moura, ele consegue pegar mais público masculino e, mais importante, a faixa etária que ele realmente vai pegar, na minha opinião, é o adulto de 30 a 59 anos. Ele com certeza vai pegar jovens ali, entre 20 a 30 anos, mas uma porcentagem muito menor e basicamente masculino, né? Essa é a visão que eu tenho da segmentação do público dele, porque o jeito que ele fala, a forma que ele posiciona as coisas, então ele é extremamente agressivo, então o que não pega tão bem na molecada bem jovem, né? A molecada bem jovem quer alguma coisa mais divertida, eles não querem alguém agressivo, alguém que inspira tanta agressividade, ou até, como algumas pessoas gostam de dizer, ódio, né? E que é bem o discurso do Nando Moura. Esses jovens e tal querem alguma coisa divertida, querem alguma coisa mais simples de ser digerida, vamos assim dizer. E aí o Felipe Neto cai como uma luva para esse público. Eu acho que o Felipe Neto chega até uma certa idade, até uns 22, 24 anos de idade, depois já começa a ficar mais complicado para ele. Mas já que ele está há bastante tempo na internet, tem gente que cresceu com ele, continua com ele, e o que ele tem tentado fazer agora é criar conteúdo sério também, né? Então, para fazer esse vídeo, eu dei uma estudada em alguns conteúdos dele, por exemplo, e o Felipe Neto estava falando de pedofilia num dos últimos vídeos dele. Então, quer dizer, ele está tentando pegar esse público que cresceu com ele e que acha que ele está tá muito infantil, e está tentando trazer conteúdo sério junto com o conteúdo dele. Para quê? Para essas pessoas que estão saindo ali dos 20, 22 anos, que vão começar a parar de ver o conteúdo dele, continuarem a ver o conteúdo dele, mas de outra forma. Então, ele continua pegando o público que ele quer pegar de verdade, que é quem gasta o watch time no YouTube, que são as crianças. Então, ele foca o conteúdo dele nas crianças, que são esses 38 milhões aqui. E o segundo foco dele é essas aqui dos 15 a 29, que são mais 34 milhões de potenciais pessoas que poderiam ver o conteúdo dele. E o Nando Moura foca nesse aqui, 30 a 59 anos. Aqui que é o foco do Nando Moura. E o Nando Moura, ao invés de ele focar nos 39 milhões, ele foca nos 19. Ele só foca nesses 19. Então, deixa eu colocar aqui as cores, pegando mais ou menos a segmentação que eu imagino de público total que o Nando Moura consegue atacar e que o Felipe Neto consegue atacar. Então, o Felipe Neto consegue atacar todo esse potencial aqui, que são de 0 a 29 anos, né? Acho que a partir dos 22, 23 começa a ficar mais difícil para ele, mas ele consegue pegar o público que realmente faz o watch time, que é o de 0 a 15, aqui que é o público que assiste muito tempo, e aí por assistir muito tempo o YouTube recomenda ainda mais conteúdo dele. Então vem aquele ciclo vicioso, o YouTube não te recomenda porque você tem pouco tempo assistido, né? Mas se você tem muito tempo assistido, o YouTube te recomenda mais e mais sem parar. E no caso desses dois youtubers, né, tanto o Nando Moura quanto o Felipe Neto, que tem milhares de vídeos publicados, a recomendação é basicamente infinita. Recomenda sem parar o conteúdo daquela pessoa, tá? Então essa segmentação é a do Felipe Neto, e a do Nando Moura, na minha visão, ela seria alguma coisa como isso aqui, ó. E por que eu desenhei pegando um pouco aqui dos 15 a 29 e pegando só um pouquinho do público feminino? Porque o público feminino não é o público-alvo do Nando Moura, realmente não é o público-alvo dele. O público masculino de 30 a 59 anos é realmente o público dele. E na verdade de 15 a 29 anos ele vai conseguir pegar só aquele público que já está trabalhando, que já está sentindo alguma certa revolta com o ambiente político ou com a situação total do país, né? Que é onde ele tenta focar os vídeos dele. Quando você faz essa conta de padeiro, né? Então a gente tem o Felipe Neto podendo atingir aqui basicamente 75 milhões de pessoas no público dele, e o Nando Moura conseguindo atingir mais ou menos talvez 25. Então a gente está falando de alguém que consegue atingir 70 milhões mais ou menos de público, que é o Felipe Neto, né? Mais ou menos 70 milhões,
contra o Nando Moura, que consegue atingir, talvez, se tudo der certo, em torno de 25 milhões. Mas aí, você pega e fala, pô, o Nando Moura, ele tem 3 milhões de inscritos, e o Felipe Neto tem 30 milhões de inscritos. Tem alguma coisa errada. É isso que você está pensando. Na verdade, não. É exatamente o contrário, né? Como eu falei, tem um watch time do YouTube que faz você recomendar mais aquele tipo de conteúdo. Esse público aqui, de 30 a 59 anos, o tempo médio assistido desse público no YouTube é 4 vezes menor do que esse público aqui de cima. Então, as crianças até 15 anos de idade, elas assistem horas e horas diárias de YouTube, contra o público que está aqui embaixo, que é o público que mais cresce no YouTube hoje, em tempo assistido em porcentagem, mas mesmo assim está extremamente inferior a quem está aqui em cima. Então, o público que o Nando Moura assiste muito menos YouTube, assiste uma quantidade de vídeos muito menor, o que faz o conteúdo dele ser menos recomendado do que o conteúdo que está aqui em cima, tá bom? Então isso faz o Felipe Neto ter uma vantagem competitiva dentro da plataforma do YouTube de ser mais recomendado e, por ser mais recomendado, ser mais assistido num público que já assiste mais vídeos. Então faz ele crescer absurdamente, né? Faz ele crescer de uma forma muito mais constante, e essa molecada que está aqui está crescendo assistindo o vídeo do Felipe Neto. Então vê o cara como um ídolo, vê um cara como alguém a ser seguido, né? Eu fiz um outro vídeo aqui que eu chamo de Em Busca da Felicidade. Vou até colocar o link aqui, depois você assiste. E por que eu estou falando desse vídeo? Porque esse vídeo, na verdade, fala de um estudo de Harvard sobre a busca da felicidade e tudo mais, mas um dos pontos importantes que eu falo nesse vídeo é que se você pegar a molecada de hoje, né, os millennials, eles têm dois sonhos na vida. 80% de todos eles, 80% de todos eles sonham em ser rico, tá? Felipe Neto passa exatamente isso pra ele, é um cara que é super novo e é milionário, e conseguiu tudo isso por conta do YouTube. Então é exatamente o primeiro sonho dessa molecada, que é ser rico. Felipe Neto tá lá, então é um modelo a ser seguido na cabeça desse público aqui, tá? O segundo ponto é que 50% das pessoas, dos millennials, né, eles disseram que eles querem ser famosos, que também cai no Felipe Neto. Então, quer dizer, o Felipe Neto é o modelo perfeito a ser seguido para essa molecada que sonha com isso, sonha em ser rico e ser famoso. Então, nesse ponto de vista, eles se conectam muito mais àquele personagem que é o Felipe Neto e seguem cada vez mais quando eles querem poder admirar ele. Já esse público aqui, dos 30 a 59 anos, é o público realista, é o público que vai lá para ver um conteúdo, mas não é fã, não quer ser o Nando Moura. Então assistem o conteúdo dele, discutem sobre o conteúdo dele, mas na verdade não querem ser o Nando Moura. Então a paixão, a obsessão por aquela pessoa é menor, o que faz assistir menos tempo aquele tipo de conteúdo, tá? E aí a plataforma recomenda, né, te dá como recompensa mais e mais views em cima de watch time, em cima de tempo assistido. Então isso faz o Nando Moura crescer numa velocidade e faz o Felipe Neto crescer em outra velocidade. Então a segmentação de mercado, que foi o que eu falei aqui, do Felipe Neto é 4 vezes maior, basicamente, né? Não, 3 vezes, desculpa. A segmentação de mercado é muito mais do que o dobro do Felipe Neto. Ele conseguiu realmente um domínio de market share, né? Um domínio de marca dentro do YouTube Brasil. Então, teoricamente, de um potencial de 70 milhões de pessoas, ele conseguiu basicamente 40% com 30 milhões de pessoas que seguem o canal dele. Isso em qualquer mercado de tecnologia, mercado automotivo, que for, você conseguir 40% de market share, isso é predominância, isso é domínio de mercado, tá? Que foi o Felipe Neto conseguiu. Já o Nando Moura, ele tem em torno de 10% teoricamente potencial mercado que ele teria, o que é muito bom, mas é totalmente diferente.
E por que eu decidi fazer esse vídeo falando tudo isso, né? Porque o Nando Moura está criticando fortemente o YouTube nos últimos dias e eu sou totalmente contrário a tudo isso. O YouTube é uma ferramenta maravilhosa, mas como todo produto, né? Eu como gerente de produto posso dizer, como todo produto você tem que segmentar o teu público. E ele chegou no ponto que não tem mais para onde ele crescer, né? Ele vai continuar crescendo de forma orgânica, porque mais e mais pessoas estão entrando no YouTube, principalmente nessa faixa etária. Mais e mais as pessoas gastam tempo assistindo YouTube nessa faixa etária aqui de 30 a 59 anos, então a chance dele crescer é maior. Assim como, por exemplo, o meu canal pega a maior parte também nesse público aqui de 30 a 59 anos. E o meu canal, por exemplo, é 75% masculino, 25% feminino e 75% masculino. Então eu acho que no caso dele, se o meu canal é 75-25, no dele deve ser alguma coisa em torno de 15% feminino, talvez 20% feminino, por causa do jeito que ele fala, extremamente agressivo, que não vai cair bem com o público feminino, tá? Então é isso, pessoal. Eu queria, na verdade, dar essa aulinha de segmentação de mercado, mostrando para vocês como é que a gente define um mercado, como é que a gente sabe que a gente vai atuar nesse mercado. Essa mesma análise que eu fiz aqui, vocês podem usar isso para qualquer coisa na vida. Quer montar uma barraquinha de cachorro-quente, por exemplo? Você tem que fazer uma segmentação de mercado. Você quer montar uma loja de roupa num shopping? Você tem que fazer segmentação de mercado. E aí, em cima da segmentação de mercado, você consegue dirigir o teu produto para o público que você quer, da forma que você quer, né? Não vai querer, por exemplo, abrir uma lanchonete na frente de uma faculdade com o mesmo número de funcionários no sábado e domingo do que você tem de segunda a sexta. Porque sábado e domingo não tem ninguém na faculdade, né? Então, coisas assim que parecem ser muito básicas, as pessoas esquecem quando elas pensam no dado que está na frente delas, e na verdade isso é muito importante para você conseguir entender realmente o teu público-alvo e qual que é o seu poder, o seu potencial de mercado, tá? E aí tem uma coisa que eu sempre falo aqui no escritório para todo mundo que trabalha comigo, né? Que é assim, follow the data will tell you. Que é basicamente assim, siga o dado, porque o dado vai te dizer qual que é a resposta, né? Porque é exatamente isso. Se você conseguir seguir o dado, você conseguir interpretar aquele dado e aí com o seu sentimento, né, você sabe para onde você tem que seguir, você vai ser bem sucedido, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado por ter visto esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!